pelo menos pelo que eu sei, os sócios da Chapada do Araripe têm 125 milhões de anos. Aqui era fundo de mar. Quando houve a ruptura dos continentes, que a África ficou para lá e a América para cá e o Atlântico no meio, as águas daqui refluíram para o mar. E os peixes ficaram bolando na lama, que era uma lama essencialmente de calcário. Então o que aconteceu? Houve uma reação química entre o calcário e o conteúdo do peixe e eles ficaram fossilizados, embalsamados e resistiram como pedra, as famosas pedras de peixe até hoje. Então, por isso o Cariri é esse lençol fossilífero que atapeta essa região daqui até mais ou menos São Raimundo Nonato, no Piauí. A altura de 650 metros de altitude, tudo é lençol de calcário, com os peixes de várias espécies que hoje são motivo de história da região, de pesquisa da vida humana e da vida animal aqui no Cariri. Então eles têm uma importância muito grande. Antigamente, no meu tempo de menino, não havia nenhuma fiscalização. Todo mundo comprava peixe, vendia quem quisesse. Tem grandes colecionadores por esse Brasil todo. O Museu de Geologia de Haia é feito todo com peixe daqui. E antigamente os donos de engenho faziam cal para rapadura, clarificar rapadura, com pedras de peixe. Caeiras imensas, eu vi muito lá no nosso sítio, transformava tudo em cal para clarificar a rapadura. Somente ultimamente, com o IBAMA e com os outros órgãos preservacionistas, é que os peixes estão sendo fiscalizados. Mas tem tanto peixe por aí afora, que tem um grande colecionador de Salvador, que está lá com a coleção sem saber o que faça, porque ele está velho e sabe que quando morrer ninguém quer aquilo. Então ele me escreveu e eu falei com o Plácido, e o Plácido está bolando aí uma maneira de resgatar essa coleção para cá. Porque ninguém sabe qual é a finalidade. É tomar um pouquinho porque é o... Pois não, Quando quiser. E a gente sabe que o fundo da Chapada do Araripe é atapetado de pedras, de calcário. E por isso a Chapada do Araripe tem 2 vezes o volume de água da Baía do Guanabara armazenada aí no bucho da Chapada. Por quê? Porque o lençol de calcário que tem atapetando a Chapada evita a infiltração para mais baixo dessa água. E essa água explode nas fendas das pedras que são as fontes. E são 344 fontes que a Chapada doa ao Nordeste. 20 milhões de metros cúbicos d'água gratuitamente, sem uma despesa de energia, sem coisa nenhuma, saída por gravidade. E é sabido que a Chapada, que é uma bacia de calcário, que colhe toda a água dos invernos, capta toda a água que cai aqui, e somente 6 meses depois é que essa água aparece nas fontes. E essas fontes, por um capricho da natureza, são mais caudalosas no Cariri cearense. Por quê? Porque o lençol de calcário, que é a tapeta Chapada, é inclinado para cá. Então sobra para Pernambuco e Piauí, minadouros e olhos d'água. Aqui são as grandes fontes, por causa desse capricho da natureza. E se não fosse a Chapada, se não fossem essas fontes, o Cariri seria um sertãozinho como qualquer outro. É a Chapada que faz o Cariri Cariri. A gente pode dizer, até repetir o que Heródoto dizia: o Egito é uma dádiva do Nilo, pois o Cariri é uma dádiva da Chapada do Araripe. E essa Chapada precisa ser defendida se o Cariri quiser continuar Cariri. Senão vai ser um sertãozinho. Do jeito que estão desmatando tudo, transformando em lenha e em carvão, não vai sobrar nada. As cacimbas lá do jardim, aquela área das cacimbas, já é um pequeno deserto, não tem mais árvores. Tem arbustos, velames. Por quê? Porque desertificando, cortando, a Chapada é um arenito, a areia não tem matéria orgânica. Então se acaba tudo. Tem que haver uma providência.
nesse setor. Então a Chapada do Araripe, como eu disse, que tem 30 léguas de comprido e mais ou menos 8 a 10 léguas de largura, é uma grande bacia virada para o céu para captar água para alimentar as fontes. E aí na Chapada tem espécies animais em extinção. Dificilmente se vê um tamanduá na Chapada hoje. Dificilmente se vê uma siriema, porque acabaram com tudo. E, além do mais, a flora é riquíssima. Tem um laboratório do Maranhão que leva daqui, todo mês, uma carreta cheia de vagens de sicupira para fazer medicamento. Levam sementes de outras árvores daí para fazer cosméticos. A janaguba, estão acabando com a janaguba, porque eles descascam tudo e a árvore morre, porque sem a casca a árvore morre por falta da subida da seiva para os galhos. E, por incrível que pareça, 95% do giz nacional sai daqui, de Araripina. Isso foi dito pelo Estadão, eu li no Estadão. Sai em forma de matéria-prima, gipsida, e sai já em giz, que a Araripina já tem fábricas de giz. Então é preciso que se veja isso. Que não se veja a Chapada só um lugar de tirar lenha, de criar boi. Tem que se ver a Chapada como o oxigênio, o pulmão do Cariri. Se a Amazônia é o pulmão da humanidade, como estão dizendo, não mais só do Brasil, a Chapada do Araripe é o pulmão do Cariri. Se a gente não defender isso, as gerações futuras vão ter um grande deserto aí de arenito, um monte de terra, sem vida. Porque estão acabando com tudo. O imediatismo do homem rural do Cariri é um fato. Tem gente que descasca árvores aí na serra somente para ela secar, porque sabe que lenha seca pode ser tirada. Então é terrível o que acontece aí. E tem que haver uma providência governamental, tem que haver uma mudança de consciência, e é bom esse filme para que as gerações futuras se capacitem de tudo isso e possam defender. Porque se a gente não defender, e essa defesa deve começar do curso primário, do menino, a coisa vai se acabar mesmo. Certa vez eu estava de plantão médico no Hospital São Vicente, plantão de 24 horas, uma noite e um dia. E botei uma pessoa minha para contar os caminhões de lenha que desceram da Chapada. Em 24 horas desceram 48 caminhões, com lenha, carvão e estaca. Então eu fiz uma crônica sobre isso, que serviu de aula na Universidade Federal do Ceará, na parte de ecologia. E fiquei escandalizado. Eu digo, se numa noite desce tanto, calcule num ano. Então é um absurdo o que estão fazendo. Agora eu queria dizer para vocês que essas duas poltronas que tem ali, de tronco de piquezeiro, que vocês estão vendo, eu só comprei depois que me certifiquei de que era piquezeiro seco. Porque eu não compraria se fosse piquezeiro verde. O piquezeiro é um pai de família. Cada piquezeiro produz por ano 2.500 frutos, que é o refrigério da pobreza. Todo esse pessoal pobre do sertão, na época do piqui, vem para aí, para aquele acampamento dos piquezeiros, colher piqui e vender a quem vai procurar. E procuram muito, carretas de piqui. Então eu acho o piquezeiro um pai de família. E quem derriba um piquezeiro mata um pai de família. E mataram muito e derribaram muito. Inclusive eu vi coisas terríveis, um trator com a corrente, 2 tratores com a corrente, andando e derribando piquezeiro para plantar cana em cima da Chapada, que nunca deu certo. Plantar capim e por aí afora. Então é um crime se derribar um piquezeiro a troco de qualquer coisa. E o piqui é o queijo do pobre aqui no Cariri. A gente tem que preservar tudo isso, sob pena, como eu disse para vocês, da gente pagar um preço muito alto por esse desmatamento. E muitas meizinhas e muitos medicamentos são tirados daí. Se você pegar qualquer xarope contra tosse, você vê lá, essência de alcaçuz. E o que é alcaçuz? É o arcançu
do homem do pé de serra, que só tem no talhado, nem tem em cima nem embaixo, só tem no talhado. E os pais de família, mãe de família, tiram aquela raiz e a gente chupa e passa a tosse, porque eu, quando era menino, o meu antucismo era aquilo. E eu tenho aí alcaçuz de subsalência para uma emergência dessa. Então, o que tem aí, a riqueza que tem aí, florestal, a riqueza que tem aí em medicamentos naturais, é qualquer coisa de fabuloso que precisa ser defendido. Sem falar nos animais que estão acabando, dificilmente se vê um jacu, dificilmente se vê uma cutia, dificilmente se vê um tamanduá ou uma siriema. Certa vez eu vinha do sítio em Porteiras para cá e vi uma cutia atravessar a estrada devagar, e cutia só anda rápido. Eu parei do meu jipe, desci e fui olhar. Toda a traseira da cutia estava queimada. No incêndio ela estava procurando fugir daquilo dali. Então aquela cutia morreu. E essa prática de incêndios na Chapada continua, vocês sabem, todo ano esses incêndios aí. Quem toca incêndio? O vaqueiro para que nasça capim. Quem toca incêndio? Os macumbeiros para fazer macumbas nas encruzilhadas. E os fumantes que jogam aleatoriamente aí ponta de cigarro e queimam tudo. Sem falar no principal, que são os donos de roças do sopé da Chapada, que tocam fogo na roça sem fazer o aceiro do lado do talhado. E em setembro, outubro, quando tem muita folha aí, o fogo sobe e atravessa a Chapada e queima tudo. E essa Chapada, como eu disse, são 30 léguas de comprido com 10 de média, 8 a 10 de largura, que separa, eu já não digo separa, mas une